Fala vascaíno, fala vascaína, bom dia, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu peço a você que ainda não conhece o canal do Laureano para se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Peço a vocês também para se inscreverem no canal alternativo Aceita Vascaína. O link deixarei fixado nos comentários e na descrição deste vídeo. Meus amigos, um vídeo triste que a gente vem gravar aqui. A gente vai falar muito sobre a partida de ontem frente ao Operário. A gente vai mandar um recado aí pro Jorge Salgado, Marcelo Cabo e também pro Pássaro, pros conselheiros do Vasco, fazer um apelo aqui pro torcedor vascaíno. É o seguinte: a partida de ontem entre Vasco da Gama e Operário deixou claro que o problema do Vasco da Gama não é apenas dentro de campo. O problema do Vasco é administrativo. É inadmissível o Vasco da Gama ter um presidente golpista que não tem nada para oferecer para o clube. Eu vou dizer uma coisa aqui. Ontem, após perder por 2-0 para o Operário dentro de casa, esperava-se que esse presidente fake viesse a público para dar uma justificativa para você, torcedor do Vasco. Você, torcedor do Vasco, que tem sofrido aí com chacotas. O Vasco está virando piada. E eu falo isso com muita tristeza. Eu falo isso indignado. O Vasco da Gama ontem, 2-0 frente ao Operário, foi pouco. O Operário meteu 2 bolas na trave. Um time sem alma, sem raça, sem entrega. Um time que a gente tira ali o Germancano. O resto, eu vou dizer uma coisa, não sei o que está fazendo em São Januário. Inclusive o seu Zeca ontem tem que colocar a sandalinha aí da humildade. Errou no gol ontem, no primeiro. Seu Andrei, de uma vez por todas, tem que ter ciência de que está jogando num clube grande como é o Vasco da Gama. Mas a culpa, gente, não é só dos atletas, não. A culpa é desses golpistas. Quando eu peço todo dia aqui para esses caras deixarem o Vasco da Gama, e você tinha que fazer isso, Jorge Salgado. Você tinha que renunciar. Com você sendo presidente do Vasco, o Vasco não vai subir, gente. O Vasco hoje não tem time para subir. E olha que ontem eu coloquei esse time para cima. Falei que iria ser 3-0. Mas não dá. Quando a gente vê o time entrando em campo, praticando futebol, vem aquele choque de realidade. Vem aquela água no chope e deixa todo mundo triste. Todo mundo triste. Então esses paraquedistas que estão aí no Vasco da Gama, montar um time desse é brincadeira. Você, torcedor do Vasco, não merece passar por isso, não. E ontem, mais uma vez, é flamenguista zoando o Vasco. É tricolor zoando o Vasco. Agora até botafoguense está zoando o Vasco. É lamentável. Aí você vê esse Marcelo Cabo. Pode ser técnico do Vasco da Gama? Marcelo Cabo tem condições de ser técnico do Vasco?
Já jogou uns 20 jogos esse ano, não consegue consertar a defesa do Vasco. Defesa do Vasco esdrúxula. O cara, porra, é o treinador que nos últimos tempos teve mais tempo para poder treinar a equipe do Vasco da Gama. Porra, uma semana cheia, 7 dias para poder treinar o Vasco. O cara não ajeita a defesa do Vasco. Porra, toda partida é a mesma ladainha, tomando gol aí. E o cara vem dar entrevista, dando desculpinha tola. Não dá para Marcelo Cabo ser técnico do Vasco. E aí, pássaro? Vocês aí que apoiam Jorge Salgado, que decantam o trabalho do Pássaro, ué, o que está acontecendo com os reforços do Pássaro? E ontem ficou claro, quando o técnico teve que mexer na equipe, que escalou a equipe muito mal também, diga-se de passagem, não é à toa que fez 3 substituições do intervalo, o que aconteceu? Cadê? Sarrafiori vai resolver o problema do Vasco? Daniel Amorim vai resolver o problema do Vasco? Rômulo vai resolver o problema do Vasco? Olha, tá seguindo a cartilha para ficar na Série B. E, gente, com relação a essa situação aí da FIFA aí, esquece. Porque se houver uma reviravolta, o Vasco não tem time para disputar a Série B, quanto mais uma Série A. Eu não quero aqui ficar sofrendo com humilhação novamente. Porque com esse time aí, vai ficar aí brigando pela 8ª, 7ª colocação na Série B e olhe lá. Agora vem o Boa Vista na Copa do Brasil. Vai vencer o Boa Vista? Não sei. Tá arriscado de ser eliminado pelo Boa Vista. Depois tem a Ponte Preta e o CRB. Vai vencer esses 3 jogos fora de casa? Salgado, some do Vasco da Gama, renuncia. Você e esses conselheiros aí que te apoiam, esses beneméritos que te apoiam, hoje o Vasco da Gama, infelizmente, tem outras prioridades. Ao invés de investir essa porcaria de austeridade, e o Vasco fica definhando. Ao invés de se trabalhar para ter um time de ponta, é caça às bruxas no Conselho Deliberativo, igual estão fazendo. Então a prioridade de vocês são toda errada. Toda errada. A gente vê aí, ó, entrou 40 milhões do Thales, pediram mais 40 no Conselho Deliberativo, falaram que ia colocar um aporte de 60 milhões aí, e cadê o time para jogar? Não se tem time fraco. Então renunciem. Se não for renunciar, um impeachment aí, porque olha, não dá. Paciência tem limite. 4º rebaixamento. E se ficar na Série B esse ano, é o 5º rebaixamento, porque uma permanência na Série B equivalia aí a um rebaixamento. Então, obrigado aí pela atenção, por ouvir o desabafo. Vasco neles, e solução para o Vasco é colocar um presidente lá que efetivamente tenha condições de investir no clube, trazer recurso, porque desse jeito não dá. Vai dar Vasco, muito obrigado pela atenção e a verdade prevalecerá. Valeu!